É possível a gente conseguir conciliar a vida de estudo dentro da faculdade com a residência médica? Completamente possível. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu consegui ter uma vida social legal, tanto na faculdade, quanto na residência de cirurgia geral, quanto na residência de cirurgia plástica. E olha que quando eu estava na residência de cirurgia plástica, eu também tinha um outro emprego como cirurgiã geral. Então, eu fazia os plantões e fazia as atividades da residência e dava plantão na UPA como cirurgiã geral. Então, assim, eu dormia em casa 3 vezes por semana. 4 vezes por semana eu passava nos plantões. Então, eu dava 2 plantões na residência, na cirurgia plástica, no João 23, que vocês sabem como que é o João 23, né, gente? Maior hospital do trauma de Minas e um dos maiores do Brasil. Então, o plantão mesmo de cirurgia plástica no João 23, plantão noturno é como se fosse plantão durante o dia, não para. É atendimento para paciente queimado o tempo inteiro, que chega paciente referência, né, do Brasil todo para o João 23. Suturas mais complexas que a gente fazia. Trauma associado com outros especialistas. Então, a gente operava muito com a vascular, com a ortopedia, traumas complexos de membros inferiores, membros superiores. Enfim, era assim, o plantão noturno do João 23 na cirurgia plástica, eu tinha a sensação de que era plantão diurno, né? Eventualmente a gente conseguia descansar, mas a maioria das vezes era atividade pesada na grande parte das vezes. E mesmo assim, era possível ter uma vida social. Então, como que eu fazia para otimizar o tempo? Primeiro, cada um tem que respeitar o seu jeito de estudar. Eu admiro muito, hoje eu vejo assim, tem vários perfis até que eu acompanho, que eu acho super bacana, de alunos que fazem resumos, né? Resumos digitais, com imagens, resumos também em papel, né? E aí tem toda uma papelaria especial, bastante coisa colorida, bastante imagem, faz desenho e tudo. Não é o meu perfil. Eu gasto tempo demais fazendo isso e acabo não retendo tanto conhecimento. Eu sei que tem gente que é muito visual, né? Então, tem pessoas que fazendo isso, elas absorvem ali aquele conteúdo e é uma coisa que fica praticamente definitiva. Então, respeitem o jeito de vocês. A gente pode admirar o jeito do outro de estudar, mas a gente tem que encontrar o nosso jeito. Eu sempre gostei muito de estudar através de questões. Então, cada um vai ter que identificar a sua forma. Tem gente que gosta de estudar mais através de vídeo. Tem gente que gosta de estudar mais através de áudio. Tem gente que gosta de estudar mais através dos resumos. E por que não a gente também fazer parcerias, né? Tem um amigo seu que é bom na parte do resumo, você é bom na parte do áudio, você pode gravar áudios e vocês compartilharem aí as informações. Tem a turma dos casos clínicos. Porque, sabe o que é, gente? É porque tem a questão da história, né? Tudo que é contado através de história, a gente tem tendência a reter mais, a guardar mais. Então, um caso clínico, uma questão, nada mais é do que o quê? Do que uma história que é contada pra gente. E através daquele raciocínio que você faz em cima daquela história, você consegue em um outro momento, eu lembro, teve um caso semelhante que eu discuti, que eu pensei, Então, assim, quando eu tava na faculdade, principalmente ali nos 2 últimos anos, né, eu já comecei a focar muito nas provas de residência, né? E fiz cursinho, eu acho importante, pra mim foi muito importante. E eu fazia o seguinte, eu ia pra aula do cursinho, na época era uma videoaula à distância, lá em Montes Claros a gente não tinha as presenciais, então eu fiz à distância. Aí a gente ia pro lugar onde a gente assistia essas aulas. E aí eu ia pra casa, chegava em casa por volta de 10 horas da noite, 10h30. Eu pegava as apostilas e eu não dormia enquanto eu não resolvia 25 questões. Era uma meta, assim. Claro, tinha dias que eu saía fora dessa regra, porque eu também não ficava me martelando, me crucificando. Nossa, hoje eu tô morrendo de sono, tô super cansada, tô com dor de cabeça, eu tenho que fazer as 25 questões. Não, mas 90% das vezes eu chegava, pegava minhas apostilas, falava assim, essas aqui foram as apostilas de hoje, eu não vou dormir enquanto eu não resolver 25 questões. Eu não lia uma página do que estava na parte de teoria. Eu resolvi a questão, se eu não tivesse dúvida na questão, finalizei.
Se eu tivesse dúvida, eu lia lá os comentários da questão e, se não resolvesse, eu voltava no texto para resolver aquele problema daquela questão. E assim eu ia fazendo. Claro, isso não valia para todos os estudos, né, gente? Os estudos da faculdade eu estudava diferente, estudava os textos, estudava os artigos, estudava os livros de referência, mas eu tô falando para as questões como que eu fazia, né? Preparando ali para a residência, tá? E aí, o que acontecia? Quando eu entrei para a residência de cirurgia geral, então eu fui acabando a faculdade de medicina e entrei para a residência de cirurgia geral. Quando eu entrei para a faculdade para residência de cirurgia geral, eu já estava focada também, além da cirurgia geral, na minha próxima residência, que seria de cirurgia plástica. Então, eu não deixei para no último minuto começar a estudar para residência de cirurgia plástica. Eu levava para os hospitais, eu pegava, colocava dentro da minha mochila, dentro da minha bolsa, eu colocava um ou outro livro de questão. Aí, no intervalinho desse entre uma cirurgia e outra, que costumava às vezes ser meia hora, uma hora, eu ia resolvendo questão. Então, ali, resolvia 2, 3, 4, ia atrás daquele conteúdo, que se eu tivesse algum déficit naquilo. Sempre grifava as questões que eu achava mais difíceis para eu poder resolver depois, né? Colocava ali avisos de questões mais difíceis para retornar nelas depois. E tinha uma coisa muito interessante, que era o seguinte, quando eu chegava em casa, eu tentava não ficar focada ali nos assuntos da residência, entendeu? Eu tentava estudar realmente durante esse período que eu tinha na residência, que tinha, às vezes tinha, por exemplo, tinha os plantões, né? Então, na residência de cirurgia geral, tanto na residência de cirurgia geral quanto na residência de cirurgia plástica, às vezes a gente passa ali 12 horas de plantão. Nesse plantão, às vezes chamava muito pouco. Tinha dia que era muito cheio o plantão, mas tinha dia que não chamava praticamente nada. O que eu fazia? Pegava lá as atividades, as coisas que tinha que resolver, os assuntos que tinha que estudar relativos à residência do momento. Então, por exemplo, estava estudando cirurgia do aparelho digestivo, aparelho digestório. Aí eu ia estudar anatomia, eu ia estudar as cirurgias principais, eu ia estudar os temas relacionados, entendeu? Então eu aproveitava o máximo possível o tempo que eu estava dentro da residência para estudar as coisas da residência e das próximas provas que eu iria fazer, entendeu? Isso me ajudava muito a otimizar para ter tempo em casa também para viver, né?